Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o Roberto Lee, fundador da Avenue. Vai ser uma conversa super legal. A Avenue, para quem não conhece, é uma corretora que você pode investir. A partir do Brasil, você pode investir em ativos internacionais. Você pode investir na Nasdaq, você pode investir na NYSE. E hoje já tem 600 mil clientes lá dentro. Sob custódia, hoje, porque esse valor movimenta todo dia, com bolsa sobe e bolsa cai, está em mais ou menos 10 bilhões de reais. A Avenue acabou de receber um investimento do Itaú, que ficou com 35% do negócio, e ela foi avaliada em 1,4 bilhão de reais. Aqui o Roberto vai contar tudo para vocês. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, obrigado pelo convite. Obrigada a você por estar aqui. Roberto, sempre peço para as pessoas explicarem assim, como é que a ideia surgiu, de onde veio o negócio. Como é que surgiu a ideia de que, olha, a gente precisa de uma plataforma para o brasileiro poder investir fora do Brasil? Assim, romanticamente seria uma ideia, né? Mas na prática não foi uma ideia, muito mais um problema da indústria, né? Então, deixa eu voltar um pouquinho no tempo. Lá em 2016, a indústria independente, as corretoras, né, que atendem pessoa física, começaram a crescer muito a partir de 2014. Historicamente, corretora independente atuava num nicho muito pequeno, né? A gente capturava muito pouco dinheiro do brasileiro. Então, sei lá, do varejo, né? Do varejo, né? A gente capturava, sei lá, 2, 3, 4, 5% no máximo do share of wallet. Então o cara tinha lá um dinheirão e mandava um dinheirinho pequeno para a corretora, porque geralmente corretora de valor era um negócio de renda variável, né? Ações. E, de uma certa maneira, ações para brasileiro, durante muitos anos, era aquele dinheiro que você pode perder, né? Então, para a gente conseguir capturar um dinheiro mais importante, demorou muito tempo. Mas de 2014 para frente, a indústria independente começou a distribuir melhor fundos, a gente já tinha assessoria financeira com os tais dos agentes autônomos, né, que se desenvolveram muito na última década. Não, impressionante. Antes, agente autônomo era uma coisa assim, que, né, você tinha aquela imagem do pastinha, né? Aquela Porque coisa era, algumas décadas atrás. Renda fixa, você não investia em ambiente independente. Mas isso se transformou no começo da década passada, né? Em 2014, os números começaram a sair, a crescer muito. Então, para você ter uma ideia, lá para 2010, todas as corretoras somadas abriam, sei lá, 500 contas por dia, menos que isso. Por mês não capturavam 200, 300 milhões. Esses números assim, tiveram uma elasticidade tremenda ali de 2013, 2014 para frente. E o que a gente começou a ver em 2016 é que a gente teve uma inundação de clientes, uma inundação de dinheiro vindo agora para essa indústria independente, e começou a acontecer uma outra coisa que ninguém viu, que era, começou a acabar o produto financeiro aqui, né? Então os produtos de alocação começaram a ficar escassos. Lá para 2016 a gente via assim, fundos de investimento, esses mais famosos, começaram a fechar para captação nova, sim, lembra? Não tinha. Até hoje tem muitos que são renomados, estão fechados, né? Porque assim, não tem mais capacidade de pegar tanto dinheiro pelo nível de risco que eu quero correr, a alocação que eu vou fazer. O mercado de capitais crescendo bastante, mas longe de acomodar essa liquidez nova. Então, o que a gente começou a olhar ali como indústria, tem um problema aqui, né? Então, até hoje a gente tem poucos ativos, né? Se a gente for pensar a quantidade de ações que tem em termos de na renda variável. No restante ainda está começando a melhorar, né? E assim, é 1% dos ativos do mundo, né? E o Brasil, de certa maneira, ele engana a gente, porque ele é um país gigante, né? A geografia dele é grande, tem muita gente, tem muito dinheiro, apesar de não ser um país rico, ele tem um país com uma quantidade de um volume financeiro tremendo. Só que o mercado de capitais é pequeno. Então, lá para 2016, começou a ficar meio claro para todo mundo que, ou a gente começa a buscar mais capacidade, mais produtos de investimento para ter uma boa alocação, ou talvez a nossa indústria bateu no teto. Né? Então, como é que a gente busca capacity? Como é que busca mais produtos para poder, de novo, na estrutura de uma alocação bem feita? E corretor é um bicho que fica no meio de cliente e produtos de investimento. Sim, né? É um intermediário. E a alocação diz lá, você precisa de um pedacinho de preservação de capital, um miolo ali que te dá renda e um pedacinho menor para fazer de risco, né? O tal do growth. E a gente começou a ver ali um
um crescimento enorme nessa parte de preservação de capital, no Tesouro Direto crescia Nossa, muito. o Tesouro Direto teve aquele boom, né? 2016, 2014, que só se falava disso, né? É. E, de repente, uma escassez nesse timiolo, porque os fundos estavam fechados, esses fundos mais comportados, né? A renda fixa começou a parar de chegar no varejo, então ela parava ali nos clientes muito ricos ou mesmo os institucionais, e começou a crescer um negócio de mais risco, as notas estruturadas, né? Os COIs, os fundos multimercados, que é super bom de ter na indústria, mas de uma forma muito meio rápida. Então, para alocação, você fala, cara, como é que a gente acha capacity? Então, é óbvio para todo mundo, vai ter que conectar o nosso sistema financeiro ao sistema financeiro internacional. Então, não foi muito uma ideia, e sim um problema de indústria. Uma necessidade. Geralmente isso acontece com a demanda. Existe uma demanda, mas no Brasil, a estrutura da competição ela está menos do lado do produto e mais do lado da distribuição, ou do lado da oferta, desculpa. Quando é a oferta que guia como a demanda anda, ainda não é a demanda que vai falar. É impressionante, na verdade foi, enfim, todo o movimento que a gente teve de distribuição foi a partir de como as corretoras e plataformas se organizaram que trouxe o dinheiro para o mercado. Porque elas né? queriam vender, sim. não é? Só que quando começou a ter uma escassez no que você pode vender, você tinha que buscar o internacional. Então, veio daí, né? Tipo, chegou a hora da gente buscar uma solução de acesso internacional para a gente conectar a nossa indústria, a indústria brasileira, com o resto do mundo, ganhar essa capacity enorme e, finalmente, conectar as finanças do brasileiro com o mundo. O mundo hoje já se conectou, a gente está para trás nisso, né? Em várias indústrias já se conectaram aqui no Brasil também. Então, assim, vestuário, alimentação, entretenimento, tecnologia nem se fala. Mas do ponto de vista de finanças, a gente ainda é um país muito, muito concentrado domesticamente. Então, chegou a hora de quebrar. Então, não veio de uma ideia, veio de uma necessidade de expandir para o internacional, né, para resolver essa parte de capacity. Então, tem uma ideia mais egoísta aí de um problema de indústria. Mas, com isso, você destrava problemas históricos de baixa penetração internacional. Né? Chegou a hora da gente abrir a indústria financeira, assim como várias outras foram abertas já há muitos anos, né, para o mundo. É curioso isso, né, que a gente está vendo, porque você pensou nisso ali mais rápido, vocês vieram mais rápido, mas agora a gente está vendo um processo de outros players olhando para fazer esse mesmo movimento, né? Talvez um pouco atrasados, enfim. Chega uma hora no tempo que não faz diferença depois que o mercado fica maduro, Sim. né? Mas o que eu acho interessante é que a gente está discutindo... tem uma mudança muito grande, porque a gente está discutindo no mundo no pós-pandemia a história da questão da desglobalização das cadeias, né, industriais. Então, assim, você ter a sua cadeia de suprimento próxima, você regionalizar a sua produção. E nos serviços é o contrário, a gente está fazendo uma globalização de serviços que não se pensava antes, né? E mais no financeiro. Ainda mais no financeiro. Aqui no Brasil é mais para trás ainda, né? Então, quando a gente vê a indústria como um todo e a competição chegando, você legitima este movimento. Né? Acho que está claro para os participantes da indústria que o novo capítulo da competição, né, vai acontecer lá nos Estados Unidos, que a gente está chamando lá de internacionalização. E isso não é só para o cliente, é a categoria como um todo que vai. Né? Pensa assim, quem participa da internacionalização, né, é o jornalista, que agora tem que cobrir também o mercado internacional, influenciadores financeiros, educadores financeiros, o ambiente regulatório que tem que ter o olhar para fora, né? E o cliente também. Então, a gente vai expandir como um todo. E nisso começa agora uma corrida para o exterior. Nem acho que que os players estão todos atrasados. E é importante que isso aconteça de forma simultânea na indústria para você legitimar. Né? Então, a gente precisa que todos os participantes, isso falando como indústria, se deslegitimar, o cliente, ele sente que aquilo é algo natural, isso. Olha só, essa coisa de internacionalizar, como a gente tem um conhecimento financeiro muito, muito baixo no país, né, a estrutura do conhecimento sobre investimento lá fora, ela passa por uma transformação. Se você voltar pouquíssimo, 3 anos no tempo, no imaginário popular, ter dinheiro fora do país era o quê? Beirava a ilegalidade, isso, né? Era uma coisa assim, e de onde veio esse dinheiro, né? Dinheiro frio, porque historicamente era um pouco disso, né? Então, acho que muito rapidamente a gente saiu deste entendimento de que, talvez isso aí não seja
regular para talvez isso aí seja difícil, Uhum. não é? Ou só para milionários. Uhum. Né? E hoje a gente vive ainda talvez seja um negócio arriscado, que é uma estrutura de conhecimento muito parecida com o que era investir em ambiente independente há muito pouco tempo atrás. Né? Poxa, eu vou investir num ambiente independente, não sei como esse negócio funciona, será que E pode? se quebra esse negócio, o dinheiro é meu, e se sumirem com o meu dinheiro? Eu lembro do meu pai me perguntando esse tipo de coisa, né? E assim, e depois passou, então deve ser só para milionário. É, Depois passou, não, mas deve ser difícil ou arriscado. Hoje em dia já é algo natural. Mas por sim. que é natural? Porque a indústria se move e o ecossistema se forma. Uhum. Então, você traz, de novo, o assunto está em jornalista, você traz um ambiente de análise econômica, você traz distribuição. Isso só acontece quando os players que têm, os atores da indústria, que têm representatividade, passam a atuar nesse assunto. Uhum. Essa conversa aqui há 5 anos atrás seria quase que impossível, né? Sim, sim. E muda, é isso mesmo, assim, sai do abstrato e passa a ser natural. Eu lembro que, sei lá, 20 anos atrás, quando começaram as primeiras conversas, e aí o pessoal falava de supermercado de fundos, você vai lembrar que era esse o nome que tava. Supermercado Como financeiro, assim? né? Supermercado de fundos, supermercado financeiro. Mas o que vende esse negócio, né? E demorou para pegar. Eu lembro que lá demorou no começo dos anos muito. 2000, aliás, antes, né, no final dos anos 90, tinha o Invest Shop, Isso. não é? Que era um shopping financeiro. Então, só que para você ter shopping financeiro, você precisa ter produto. Né? E onde a gente acha os maiores produtos ou uma prateleira quase que infinita? No planeta. Imagina, o recibo de Telebrás ainda tinha 63% do índice, Não é? você não tinha nem... Se hoje a gente acha que tem pouco produto, imagina naquela época. Né? E esses produtos mudam. E a verdade é que o sistema financeiro americano ele tem atraído muito o ambiente de investimentos, e não só para o Brasil, para o mundo inteiro. Não são só as empresas americanas que hoje são negociadas nas bolsas lá. São empresas brasileiras que cada vez mais abrem capital lá, francesas, chinesas, italianas, tudo. Né? E o investimento vai para lá, a liquidez vai para lá. Né? E a gente precisa, como infraestrutura financeira, também ir para lá, conectar a nossa infraestrutura brasileira com a estrutura americana, né? E depois expandir para o resto do mundo. Então, E aí, você falando isso, assim, a sensação, e eu acho que a pergunta que deve estar na cabeça de quem está ouvindo a gente é assim, então a Avenue é para todo mundo? Para quem que é a Avenue? a Avenue é para brasileiros que residem no Brasil e que querem se conectar com o sistema financeiro americano. Não, mas que eu digo de ticket, é para o varejo, Varejo total? e alta renda. Né? Nossos clientes, em média, variam ali de clientes que são menores, tem lá $5.000 com a gente, ou menos, a gente não tem mínimos. Eu ia perguntar se Então, você abre para tinha mínimo. experimentação. Tem muita gente que abre uma conta, manda R$200, R$500 para ver como funciona e depois vai crescendo os tickets. Até contas de milhões de dólares. Né? Então, a gente começou como uma oferta estritamente de ações e ETFs, NYSE e Nasdaq. Expandimos para criptomoedas, para fundos de investimento. Hoje, os maiores fundos de investimento do mundo estão lá. Né? Então, a gente distribui nomes como BlackRock, PIMCO, Morgan Stanley, JP Morgan. Então, essa prateleira de fundos. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem uma prateleira de gestores brasileiros, né, as plataformas abertas. A gente é uma plataforma aberta de fundos internacionais, que são negociados lá fora. E renda fixa agora, né, os bonds, que são super populares para os brasileiros. Hoje, a gente tem visto na nossa base de clientes lá na Avenue uma migração tremenda para bonds. Não, é uma loucura, porque assim, a gente falou tanto, a gente passou tantos anos falando de debentures, das pessoas comprarem debentures. E não tem debentures. E aí, assim, agora as pessoas compram bonds. A gente pensa, na gente como brasileiro, quando a gente fala mercado americano, imediatamente vem na nossa cabeça ações. Sim. Né? Mas o mercado de renda fixa ela é maior. É gigante. Né? E é muito líquido, você tem acesso a títulos do governo, né, que são super livres de risco, até títulos de empresas brasileiras, europeias, próprias empresas americanas que emitem suas dívidas lá. Então, é um mercado muito grande para todos os tipos de risco, todos os tipos de retorno, né, e que você consegue encaixar uma alocação muito, muito potente para pessoas, não só brasileiras, para o mundo inteiro. Não é? Essa é uma estrutura que já acontece há muitos e muitos anos no que a gente chama lá de ultra high, aqueles ultra muito ricos. O que a gente está vendo agora é que essa estrutura de alocação de investimentos internacionais começa a descer na pirâmide ali para o private, alta renda e agora chegando no varejo. É interessante que você tem 600 mil clientes que
a bolsa toda, a gente falando agora de renda variável, quem investia em ações até o pré-pandemia tinha 700. Passou décadas, deixa eu ver, em 20, passou mais de uma década em 500 mil. Assim, quando o Magliano lá atrás fez o programa... 5 milhões de clientes. Ele falava em 5 milhões Como de clientes, meta. mas ele conseguiu 500 mil, no fim das contas. E ficou lá, né? parado nesse... esquecendo a dupla contagem, né? Vamos pensar ali nas contas de corretoras, né? Que não eram os CPFs necessariamente, né? Eu acho que o mercado ele se desenvolve, né? A máquina ela demora para começar a rodar, mas depois que ela ganha tração, ela vai rápido. E geralmente os crescimentos da indústria são em S. Aparentemente, a gente, como indústria de investimento mais desenvolvida no país, está virando esse S. Então, a adoção de investimento internacional, por exemplo, em ações, ela tende a ser mais rápida, você já tem uma base formada. Pensa que para ter essa base maior que a gente tem hoje de investimentos em ações brasileiras... 4 milhões, você não precisava só das corretoras, você precisava Sim. de educação financeira, de distribuição, seja através das agências dos bancos, com os gerentes, seja através do agente autônomo, uma regulação que protege mais pequeno investidor, né? Fundos que estavam... Antigamente, fundos não vendiam para tickets muito mais baixos. Ou abrir uma conta numa corretora, tinha mínimo. Então, tudo isso foi se desenvolvendo. Hoje tem uma base. E conectar com ações negociadas nos Estados Unidos tende a ser mais simples, porque o brasileiro é muito mais próximo das marcas negociadas lá, até do que as marcas negociadas aqui. Eu ia te perguntar isso, se tinha... Qual é a sensação, se você acha que tinha uma barreira de sensação de desconhecimento? Não, Amazon, Google, Facebook, essas empresas fazem parte muito do nosso dia a dia. Coca-Cola, McDonald's, né? Talvez mais do que a Vale, né? Eu nunca peguei numa pepita, sei lá do que. Enfim, e eu acho que tem uma tendência muito doida. Molhou sua mão no petróleo. Mas sabe que o jovem investidor, aquele que está fazendo o primeiro investimento, olha que legal isso, o primeiro investimento da sua vida, né? Não sei, você é mais novo, a gente fez o primeiro em poupança, né? Eu fiz o meu primeiro investimento ali, guardei meu primeiro dinheirinho em poupança, era que a gente fazia a nossa vida, né? O jovem investidor tende a fazer seu primeiro investimento em ações listadas lá nos Estados Unidos, por conta da proximidade das marcas, ou em cripto. É muito doido, porque assim, se a gente for pensar, mesmo a quantidade de brasileiros que investem em cripto é maior do que investe em ações. Porque assim. tem mais apelo para esse público. Então é uma transformação geracional, uma tendência que a indústria já adotou. E cripto traz para a nossa infraestrutura algumas mecânicas novas, né? Como é que a gente tem que trabalhar 24/7 agora? Não é? Sim. Como é que essa liquidez não tem bolsa acontece? Que abre e fecha. Não, e assim, 24/7 é atendimento, então, 24/7. Gestão de risco, 24/7. Liquida instantâneo. Tem muito jovem investidor que não consegue entender por que você compra uma ação ou vende e vai receber o dinheiro daqui a 2 dias. Não é? E essas mecânicas, quando essas indústrias entram, né, não em colisão, mas quando elas começam a se conectar, uma importa benefícios da outra. Óbvio, a indústria de cripto ainda precisa evoluir muito nas suas mecânicas, na regulação. Né? É uma indústria, eu posso dizer assim, com uma infraestrutura muito imatura se comparada com a indústria de contraparte central, né? Centralizada. Mas as duas ganham. Então, isso é geracional e acelerado quando você tem essa junção de coisas. Né? Então, enfim, acho que a adoção internacional vai ganhar uma atração violentamente rápida. Né? E arrisco dizer mais, assim, as ofertas de distribuição que não estiverem conectadas com o ambiente internacional, não é que elas vão ficar pouco competitivas, elas tendem a ficar irrelevantes. Né? Então, a gente vai ver uma corrida para o exterior, não só na infraestrutura financeira, corretora, serviços de banking, né? Mas também em toda a parte acessória, periférica, análise, influenciadores financeiros, ambiente de proteção do investidor, então tudo. Tem que caminhar. O gestor, mas um gestor que é especializado em Brasil. Né? Assim, os grandes gestores brasileiros têm uma facilidade enorme de conversar com os grandes CEOs daqui das maiores empresas. Como que isso vai acontecer lá no ambiente internacional? Vai ter que ir para a fila do pão, né?
Mas tem outras vantagens também, Sim. né? Também o gestor americano não conhece tão bem o brasileiro. Ah, Não sim, adianta você falar de dólar sem falar de real. Não, é aquela... Né? Não adianta você falar de juro americano sem falar do CDI. Aquela história que quando a gente viveu o boom dos IPOs, o estrangeiro absorvia tudo quase que indistintamente, até que ele descobriu e falou, opa, não, acho que eu preciso ficar meio de olho no como o local vai alocar isso. E eu acho que tem uma outra mecânica também, né? A gente, como indústria brasileira, sempre teve muito medo da competição internacional. Pô, como é que você vai competir com esses gigantes ali? Né? Mesmo os grandes aqui são pouco. A imaginação ali da indústria foi impossível competir com os gringos lá na terra deles. Sim. O que está se mostrando não verdadeiro, porque é uma expansão da indústria brasileira. Então, quando a gente vai... É diferente de você exportar ao mercado, que você manda só o cliente, né, e o dinheiro dele, o investidor e o dinheiro. A expansão traz todo mundo, traz o ecossistema inteiro. Então, eu acho que a conexão do mercado ela vai ser mais brasileira do que americana na sua estrutura. Que interessante. Né? Isso já está acontecendo assim. Né? É muito legal. Agora, pelo que você está falando, assim, e se a gente for comparar o tamanho dos dois mercados, é natural imaginar que, em termos de alocação, qual que vai ser o... Penetração. Não, de alocação mesmo, assim, da poupança investida, quanto que você acha que faz sentido estar fora? Porque se a gente for pensar em termos de variedade de ativos, é muito maior lá fora. Você consegue diversificar o seu risco ali dentro em bonds, em ações. Assim, Meu guess é que ao longo da próxima década vai ser acima de 50%. Deveria ser mais. Quando você vai no ultra high, nesses caras que já investem lá há muito tempo, você vai ver que a alocação é quase que 100% lá fora. Né? Talvez um pouco de liquidez aqui no Brasil. Não acho que isso desce dessa estrutura para alta renda para o varejo tão rápido. Mas a gente estava falando lá da geografia brasileira. Se você comparar um pouquinho, sei lá, com Israel, que é um país que tem bastante recurso financeiro, mas ele é muito pequeno. Tem um mercado de investimentos pequeno, então ele tem que se espalhar para o mundo. Quando a gente imagina que o mercado de capital, o mercado de investimentos no Brasil é menorzinho mesmo, você precisa se espalhar para o mundo, para buscar a tal da capacity, mas também para buscar uma diversificação e usufruir das oportunidades do mundo. Não só para você ter uma renda melhor, mas também para você proteger mais capital. A gente tem assim, olha como que a indústria precisa se desenvolver. Deixa eu te dar um exemplo. Você pega qual que é o ativo mais seguro do mundo, né? O Tesouro Americano. Tesouro Americano. Né? Se você pega o Tesouro Americano e coloca numa carteira de um investidor brasileiro aqui no Brasil, o risco vai para o máximo, porque tem o componente de câmbio. De câmbio, sim. Não é? Então, assim, o investimento mais conservador do mundo, quando colocado numa carteira brasileira, estoura o risco. Então, você vê como a indústria ainda precisa se desenvolver. E também na percepção. Né? Pô, investir lá fora em dólar é arriscado, é muito volátil. Porque talvez no nosso imaginário, o que varia é o dólar e não o real. A moeda frágil aqui é o real, não é o dólar. Mas isso é um ganho de maturidade da sociedade. À medida que você vai ganhando essa maturidade, naturalmente essa sua alocação vai se distribuindo pelo mundo, né? Entrando cada vez mais. Como você preserva o capital hoje? Se a gente está considerando que a nossa estrutura de consumo, né? Seja na pessoa física, seja empresarial, né? Nas corporações, ela é muito dolarizada, né? Então, assim, aqui, esses equipamentos, o jeito que a gente se veste, o que a gente... onde se alimenta, o nosso entretenimento é muito parecido com o do americano, muito parecido com o do europeu. Mas quando a gente não está protegido, né, no poder de compra, que cuida dessa estrutura de consumo, quer dizer, em dólar, quando essa moeda desvaloriza, a gente perde muito poder de compra. Então, para preservar capital, cada vez mais, dado que a nossa vida é global e vai ser mais, vai acontecer em dólar. Né? Mas isso é uma estrutura que a sociedade vai acontecendo naturalmente, ganhando maturidade. Poucos, né? Então é muito... Aos poucos, mais rápido. Mas é em todo mundo, não é só no cliente, é no analista de investimento também. Então, Sim. a gente vê muito ainda, acho que o dólar está caro, acho que o dólar... Então, é o real que está colocando esse componente de risco. Se o dólar está caro, está barato, em relação ao real, pouco importa. O dólar é o dólar e ele que preserva o poder de compra da sua nova estrutura de consumo. Mas, de novo, a sociedade, o ecossistema de investimentos precisa ganhar essa maturidade de forma natural. Não adianta impor, mas isso é rápido. Né? Acho que vai acontecer. Você falando, eu fiquei pensando aqui, que a gente sempre fala, né? Não, porque nos Estados Unidos é muito comum o investidor, ele é
ele acessa mais produtos, né, com menos receio, né? E isso está no imaginário das pessoas, até pelos filmes, enfim, pela, né, produção cultural. O que faz o americano investir mais que ainda é desafiador para o brasileiro? É a usabilidade, o que... Eu acho que a indústria brasileira, ela é, by far, assim, ela é muito mais eficiente do ponto de vista de usabilidade nos investimentos do que a indústria americana, por exemplo. Você chega lá, meio paradoxal, assim, uma indústria tão desenvolvida, com fronts, com mecânicas tão, sei lá, old school para a gente brasileiro. Você faz um wire, custa, sei lá, $60, um wire, uma transferência de um broker para o outro. Caríssimo e demora 3, 4 dias para acontecer. Você fala, oi? Fala, como assim? Né? E a gente aqui já está mais desenvolvido no investimento, mesma coisa. Então, não acho que a diferença é aí. O ponto é que lá você teve uma estrutura de juro muito baixa. Olha o que aconteceu nesses pouquíssimos meses que a gente teve juros super baixos aqui no país. Boom, um monte de indústria voou. Inclusive de investimento. Uma adoção de bolsa tremenda. De 700 mil CPFs para 4 milhões. Assim. Então, só que isso aconteceu há muito tempo atrás. Então, lá nos Estados Unidos, as pessoas já entendem isso. Então, já virou mais cultural. Igual é o cultural da poupança para a gente brasileiro. Então, ficou tantos anos na nossa família, na família do brasileiro, um ativo seguro, no imaginário livre de risco até. Sim. Né? Que aperta um botão, o dinheiro está na conta. Que a população como um todo adotou aquilo. Agora você tem uma mudança para um ambiente de outros tipos de investimento, fundos, outros tipos de renda fixa, né? E ações. Então, agora, precisa ter mais nomes. A gente tem poucas empresas listadas no Brasil e cada vez mais as próprias empresas brasileiras têm buscado esse ambiente de negociação e de liquidez do mercado americano, porque é um círculo virtuoso. Assim, você tem uma regulação super robusta que atende não só o ambiente de investimento americano, mas do mundo inteiro, dá as boas-vindas para dinheiro do mundo inteiro. Né? Com isso ele traz muitos investidores, muita liquidez. Logicamente, depois as empresas buscam essa exposição e a liquidez que tem lá e depois mais investidores vão e faz um círculo virtuoso tremendo. Eu acho que minha futurologia é que no futuro, talvez não tão distante, a gente vai ter 2, 3, 4 centros financeiros no mundo, né? Talvez divididos até por fuso horário. Mas eles tendem a se concentrar e um deles provavelmente deve ser o mercado americano. Então, de novo, conectar... tudo melhora a estrutura da poupança nacional, expande a indústria, abre oportunidades de carreira para quem está no sistema financeiro, assim, tremendas. Né? Quem vai ser porque eles zeram o jogo, né? Então, quem é o especialista em research, em análise no exterior? Quem vai ser o especialista em ações, em fundos? Quem é o gestor que vai fazer sucesso? Né? Então, assim, é uma indústria que, de novo, assim, o próximo capítulo da competição financeira vai ser no internacional. Então, para o ecossistema inteiro. E vai adotar. Assim, o brasileiro, ele adota rápido as coisas. É impressionante. Isso desde que eu era setorista de telecom, o pessoal falava quanto que o brasileiro, se oferecer uma novidade para ele, tecnologia digital, ele adora. Só que para durar a adoção, porque às vezes você adota e você abandona. Para durar essa adoção, você precisa de um ecossistema que está trabalhando de forma fortalecida, né, com representatividade, com reputação. Educado também, né, para saber os riscos, isso que você está falando. A gente estava falando da chegada da competição agora. Isso é muito positivo para a categoria. Né? Sem competição representativa, de qualidade, aquela que tem reputação, compromisso histórico com o desenvolvimento do país, as coisas não acontecem. Né? Você sempre vai ficar aquele negocinho de nicho. E o que a gente está vendo, a gente viu assim, estamos no final de agosto aqui, né? Nos últimos 90 dias, todos os players, todos os atores que têm representatividade, que somado deve dar quase 100%, estão anunciando a sua expansão para atividade internacional. Impressionante, foi super... Quem ganha com isso é o ecossistema, né? É o país. Então... nesse sentido, a gente vai ver também, por exemplo, cada vez mais as empresas brasileiras pensando em se listar. Se discute muito, né? Isso, assim, meu Deus, a gente vai tirar os investimentos da Bolsa brasileira, está levando para os Estados Unidos, enfim. Porque na medida em que você vai levando a liquidez do mundo para lá, é natural que as empresas queiram acessar essa piscina mais funda, né? O dinheiro
você capta lá para trazer para cá também. Sim, Né? Então, sim. as empresas irem buscar investimento exterior é positivo. Porque eu acho que a gente tem uma visão histórica de nós contra o Brasil, contra o resto do mundo, ou uma visão muito de ilha, um ambiente fechado, né? De que mandar dinheiro para fora é perder a poupança nacional. Uhum, Né? De novo, se for só isso, talvez até seja ruim. Pô, mandou dinheiro para fora, você nunca mais vê. uhum. Quando você fala numa outra estrutura de pensamento que é de expansão, né? Acessar o ambiente internacional em benefício do país, aí muda tudo. Então é muito essa mudança de mentalidade de que, ó, se for só o dinheiro é ruim, mas se a indústria inteira for continuar controlando o que acontece lá, né? Criando conexão do dinheiro, fluxo de trocas, né? O mundo Sim. troca muito, a gente não pode ficar de fora, né? E aí você muda essa estrutura. Então, inclusive no ambiente de profissional, a visão sobre o que é conectar com o internacional está mudando, né? Não é mais exportar a poupança, e sim expandir para o internacional, ganhar mercado, usufruir de todo esse ambiente. Né? Empresas brasileiras agora que abrem o capital lá fora, diferente de abrir só aqui, aqui você tende a pegar um pouquinho de gringo, mas majoritariamente é dinheiro nacional. Quando você vai para fora, você acessa investidores do planeta inteiro. Não é Sim, assim? sim. Então é importante que essa interconexão aconteça. Eu acho que aos poucos as pessoas vão entendendo que a relação é a mesma, porque assim, no começo o pessoal olhava a bolsa e falava assim, é um cassino. Então as pessoas entenderem que o dinheiro que você coloca lá na bolsa, ele vai para o setor produtivo, ele alimenta investimento, gera emprego, demorou um pouco, né, para as pessoas verem a conexão das coisas. Lá fora é a mesma coisa, quer dizer, a gente vai levar a liquidez, mas a gente vai trazê-la de outra forma Sim. com acesso das empresas. E eu acho né? que a gente tem que olhar assim, aonde está sendo negociado, ali protege o investidor, tem um ambiente de liquidez que vai ser sustentável. O ambiente americano dá isso, dá essa segurança para todos. Né? Então, não importa, eu acho assim, se você é investidor da empresa, sei lá, da Ambev, você é investidor no Brasil, nos Estados Unidos, na França, importa para mim, né, que eu seja investidor num ambiente onde a regulação protege a minha titularidade daquelas ações. Uhum. Né? Me proteja que ninguém vai sair correndo com os meus recursos. Agora, a empresa é empresa, não importa onde você está negociando ela, você é sócio igual, concorda? Sim. Então, acho que é mais para esse lado. E também tendo-se de fundos, né? A gente fala muito de ações, Sim. mas a indústria de fundos, os grandes gestores do mundo, têm suas cotas negociadas lá. Né? Esses caras com muita influência, muitos recursos financeiros, né? Muito aparelhados. A gente usufruir desse ambiente com mais uma opção de investimento, eu não acho que assim você vai mandar todos os seus recursos para fora. Isso acontece uma penetração lenta, né, madura, quando chega esses players, os atores novos, mais robustos, né, de novo, Mais expostos, né? com mais compromisso com o desenvolvimento da indústria. Uhum. Né? Quando você fica um ambiente só de startups, você está muito na experimentação, você às vezes está normalmente mais preocupado com a sua empresa do que com a própria sociedade. Na hora que você já tem atores que tem que se preocupar com o longuíssimo prazo, né? O negócio tende a se desenvolver diferente. Porque você envolve órgãos de classe, você desenvolve comitês para discutir esse assunto, já acontece. Né? A gente já tem comitês Que aí na você começa a Anbima, ter que ter regulação, na enfim, Ancor, uma né? série de coisas, ou autorregulação, enfim. Você traz os profissionais para conversar sobre isso, é legal. Assim, e participar disso. Você se envolve nesses debates? Muito, muito. Assim, isso é construir. Eu sempre pensei, junto com meus sócios lá na Avenue, a Avenue muito mais como uma categoria do que como uma empresa. Né? Como é que a gente estimula tudo acontecer? Né? Nosso concorrente a se movimentar em nossa direção em projetos tipo Avenue mesmo. Uhum. Não é? A gente tem visto assim, vários projetos tipo Avenue, mas que no final legitimam toda a categoria, trazem fluxo. Né? A gente vê essas discussões de como é que deveria ser a operação de câmbio. Né? Ela registra, ela tem que... Qual que é o pricing adequado para isso? Como é que a estrutura de risco nas cotas dos fundos brasileiros, sei lá, Como é que vai ser medido? Como é que vai ser? Né? Né? De novo, você pega lá o US Treasury, coloca numa carteira que dá volatilidade porque está sendo negociado em reais. Tem um monte de discussão que vai ter que acontecer ao longo dos anos e que só vai acontecer com maturidade se a turma chegar. Uhum. Né? E participar é uma delícia, assim. Voltar da garagem, né? Começar a estimular e ver a adoção, o assunto crescendo é muito bacana.
Muito bom. Agora, você fala com a naturalidade sobre isso de um nativo do mercado financeiro, né? Literalmente. Conta um pouquinho da tua história. Quer dizer, a Avenue não é a tua primeira corretora. Como é que você entrou no mercado financeiro e como que surgiu a ideia de você fazer uma corretora lá atrás, justamente no tempo que a gente tinha lá como é que chamava o título da Bolsa antes dela ser aberta, que eu esqueci? Títulos patrimoniais. Os títulos patrimoniais da Bolsa, que são as corretoras de décadas, né? Tinham. Muitas delas aí ainda, né? Muitas ainda. Mas assim, a Avenue é a minha terceira empresa, né, no mercado de investimentos. Mas a história é a mesma. Eu sempre desenvolvi minha carreira pegando produtos que só eram acessados por investidores muito sofisticados ou muito ricos e criando mecanismos para isso descer para investidores comuns, né, varejo e alta renda. Né? Voltar lá no começo de carreira. Eu trabalhei em pregão. Né? Tinha mecânicas muito caras. Você gostava de trabalhar no pregão? Mas assim, sempre quis trabalhar no pregão. Mas minha experiência lá, muito curta e assim, muito frustrante, porque antes eu tinha trabalhado em back-office. Era um negócio muito manual, cheio de muitos erros, e erros que aconteciam por conta de um ambiente de negociação zero automatizado. Totalmente manual também. Muito lindo, uma plástica maravilhosa. Eu cresci querendo trabalhar naquele lugar, mas depois que você vira profissional... Aquele agito, aquela... mas imagina, a mecânica, ela era muito analógica, tinha zero escala. Nem sei quantos negócios devia fazer por dia. Boleta, né? Mas devia fazer, sei lá, 20, 30 mil negócios por dia. Hoje deve fazer dezenas de milhões, não sei. Né? Mas você tinha que escolher meio que o seu cliente, porque você não tinha capacidade de atender todo mundo. Imagina, cada título patrimonial, na época, te dava direito a um operador no pregão. É verdade, tinha essa proporcionalidade. E era caro o título patrimonial. Né? Então, esse cara vai pegar qual das ordens? Entre ordens grandes e ordens pequenas, você vai ficar com a ordem grande. Então, eu estava falando da minha carreira, né? Quando eu comecei, eu comecei entendendo, trabalhava num lugar que chamava Patagon. Faz tempo já. Puxa, eu sei, mas peraí, você nasceu lá dentro então, né? Era muito no começo, porque quando a gente começou... Você tem 42 anos, a Patagon veio ali da época... 98, ela foi símbolo, a aquisição da Patagon foi símbolo, pelo Santander. 870, sei lá... Milhões... dólares naquela época. Naquela época, ela foi um símbolo do pré-bolha, né? Mas a Avenue hoje é aquele projeto também, né? 20 anos depois, não é muito diferente daquilo. Então, na minha carreira é a mesma coisa, né? Agora, o que ela se propunha a fazer? Colocar um monte de investidor para dentro em produtos que não tinham acesso, porque não dava. Se você tivesse continuado com o pregão, né, mesa, cadeira, telefone, operador na mesa, operador no pregão, muito caro. Então, quando veio a mecânica automatizada, digital, não se falava digital na época, né? Não. Mas acho que é eletrônica, né? Eletrônica, tinha uns nomes assim, eletronificação, parecia que ia dar choque. Mas na hora que se automatizou, ganhou escala, baixou o preço, as pessoas começaram a entrar. Mas eu aprendi lá nesse começo de carreira, fora do pregão, já na Patagon, que não adianta só fazer a infraestrutura tecnológica ou de liquidação, você tem que cuidar do entorno também. Então, eu lembro na época que tinha jornalistas dentro de casa, né? Tentava projetos de educação financeira, tinha uma discussão com o regulador tremenda. Imagina, você para fazer cadastro, você precisava estar presencialmente. Então, teve uma evolução depois para que pudesse ser mandado pelo correio. Isso é uma mudança regulatória para dar escala. Né? Como é que a Bolsa aceita uma ordem? Então, na época, para uma ordem digital, né, ou tal do home broker, eletrônica, e você só tinha duas ordens, por exemplo, tinha uma ordem verbal e uma ordem por escrito. Essa ordem é o quê? Né? Então, demorou até a gente conseguir encaixar que uma ordem eletrônica pudesse ser encapsulada dentro de uma ordem por escrito. Né? Mas é assim que eu aprendi que a indústria vai andando. E eu fiquei fazendo isso a vida inteira, começando lá com ações, na minha época que tinha a Win. Né? E a Win, ela tinha um desenho mais... A Win Trade, né? Ela tinha um front muito amigável para a pessoa física, fez muito sucesso no começo lá dos anos 2000. Foi super legal, mas assim, garotos, eu e meu sócio, a gente era muito jovem, assim. Quantos anos?
Devia ter 23, 24 anos. Uau. Né? Mas era, de novo, assim, uma experimentação para mim, não só como cara de produto, né? Como que vende isso, mas também como é que, pela primeira vez, começar a me relacionar com meus concorrentes, assim. Né? Uhum. E as corretoras eram muito analógicas, mas eles recebiam muito bem os garotos ali desse tal de home broker, muito mais por curiosidade, né? Então deixavam de sentar na mesa, conversar sobre o que precisava mudar na regulação e acatavam, né? Acho que a indústria de corretores, nesses bastidores, na época Bovespa, né? O seu Magliano, esses caras sempre foram muito generosos com a minha geração, né? Escutavam e o mercado evoluiu muito ali. Depois na Clear era uma parte mais de automação, de operações um pouquinho mais sofisticadas, já na minha fase de XP, como é que eu tive um contato já com profissionais de outro nível, assim, com muito mais recurso financeiro, e tudo a gente vai desenvolvendo, né? Tipo, como é que você comunica agora venda de fundos, renda fixa, não é só bolsa, como que a regulação vai proteger o investidor através dessa distribuição do agente autônomo, né? Ou como que os fundos vão descer e vai precisar ter esse FGC, não tinha FGC no começo. Não tinha FGC. Então tudo isso vai desenvolvendo até... Agora a gente chegou nessa fase, depois que a gente falou de desbancarização, a gente chegou nessa fase da internacionalização, que precisa de outros instrumentos, mas tem a mesma mecânica. Então, a minha carreira é meio que essa, vai um pouquinho mudando os nomes dos meus ambientes, mas é a mesma coisa. Muito legal você falando, porque eu tô lembrando aqui você falando, eu tô aqui não rememorando. Pode muito lembrar essas coisas. Eu tô aqui rememorando, na época que a gente noticiava assim, fulano, então o Bradesco agora tá montando seu home broker. Né? Aí a gente fazia balanço de quantos bancos, porque ainda tinham vários. Já estava consolidando, mas ainda tinha algum. Mas quando ele entrou, legitimou. Sim, de quais bancos tinham home broker, quais não tinham. Quanto custava. Quanto custava, sim. Depois de ver as primeiras casas de análise, quando nasceu Empíricos, não tinha aquilo. Não tinha aquilo. Né? Tinha até a Lopes Filho, que era fazer um super sucesso. Nossa, Lopes Filho, verdade. Né? Assim, da Cristina, do Luiz Fernando, mas os caras, assim, maravilhosos, mas numa linguagem diferente, mas, assim... Sempre... Uma linguagem de produto, né? E não de objetivo. Acho que a Empíricos tem um mérito linguagem diferente, né? Acho que é a mesma operação numa linguagem mais pessoa física, uma outra distribuição mais independente. Ele entendia... Acho que a Lopes Filho entendia o cliente dela, as corretoras. Sim. Enquanto que a Empíricos entendia o cliente final, falava direto. Né? Então a indústria vai se desenvolvendo, o ecossistema vai se desenvolvendo. Você acompanhou como jornalista. Sim. Né? Você também foi mudando o assunto, né? Sim, foi mudando completamente o assunto. Outro dia alguém perguntou assim, foi tão engraçado. Não, mas como é que vocês eram jornalistas sem internet? Eu falei, olha, hoje em dia nem eu sei, mas... O home broker, quando começou, a gente na Patron se orgulhava que a nossa ordem ia para a bolsa em até 15 minutos. Olha, que sensacional. Tem noção? Tenho, porque sabe como eu comecei? Minutos. Minutos. Eu comecei na Broadcast, no produto do Alcides Ferreira, que era o Companhias Abertas, que ele criou. Cias Abertas. O Alcides fez muita coisa. Fez muita coisa. Aliás, fez muita coisa ainda a faz, favor né? desse ainda desenvolvimento, faz. ainda faz, e por esse desenvolvimento, né? Mas eu me lembro que, assim, imagina, não tinha essa coisa de pegar o fato relevante da empresa no site de RI, no site da CVM. Que site, mano, é site? A gente chegava... separava os jornais, a Gazeta, o Estadão e a Folha, e olhava tudo que elas tinham publicado por causa da publicidade legal, e aí a gente transformava aquilo virava a pauta do dia, né? Então, você transformava o descruzamento do setor petroquímico em algo inteligível para as pessoas. O desafio era fazer isso rápido e colocar no ar. Mas o público era o público profissional. O público era o público profissional. Sempre, não o final hoje. Não, sempre o profissional. A linguagem era para ele. A linguagem era para ele. Aliás, até hoje a linguagem ainda é um desafio. Embora agora a gente mesmo tem influencer, tem isso, tem aquilo, mas agora Eu lembro que eu lembro o comecinho dessa linguagem nova para a pessoa física. Tinha umas campanhas direcionadas para mulheres, né? Punha coração, era um negócio bizarro, né? Mas essas linguagens sempre foram se desenvolvendo e hoje eu acho que a indústria como um todo, que vocês fazem, que os jornalistas, corretores, casas de análise, entendem como chegar
numa linguagem que informa, né, educa e acelera este movimento. Então, tudo vai se desenvolvendo. Mas e é muito legal você ver lá, comecinho dessas mecânicas, por onde passou, quais os erros históricos. E às vezes a gente erra, e dependendo do que erra, você atrasa a indústria por muitos anos. Tem algum exemplo? O que você acha? Vários, assim, que não vou ser delicado de falá-los aqui, mas assim, às vezes se você está colocando uma inovação no ar, por exemplo, a Avenue aqui, né? Se a Avenue vai lá e faz um erro grotesco, ela não erra só para ela erra para a indústria como um todo. E muitas vezes algum erro desse, a gente teve tentativas de fazer acesso internacional no Brasil algumas vezes, né? Só que os erros foram tão fortes que fecharam as portas por 10 anos toda vez que eles aconteceram. Então você precisa fazer com maturidade e deixar não adianta fazer sozinho, você tem que estimular a indústria a vir, entendeu? Então, mas quando você vê a indústria, o negócio ganha tração, dá velocidade, e você vê os erros, os acertos, os menores, os maiores, e ela vai ganhando forma, né, até ela ganhar maturidade. E aí vem um outro capítulo. Né? No futuro, não sei o que vai ser. Mas então, com certeza vai ser uma coisa muito doida, né? Eu acho que vai ser. Esse capítulo está longe, esse próximo capítulo? Eu acho que esse capítulo de internacionalização ele já está rodando, ele acho que vai acontecer rapidamente. Minha aposta aí que é DeFi, né? Descentralização. Né? Isso não vai acontecer só no Brasil, acontecer no mundo inteiro, mas é muito imaturo. Mas muito imaturo, está longe, eu acho. Né? Mas já está começando a acontecer a conversa. Opa, como é que esse negócio aí, que não tem a contraparte central, a guarda das ações, né, no ambiente centralizado, numa liquidação contra um cara só, né? Sim. Cheio de garantias, salvaguardas, ficou muito caro também para ir para um ambiente blockchain. Aberto, um blockchain, né? Um negócio aberto, mas que supostamente também não é tão simples assim. Não, mas que era assim, você vai pagar outro, não pode. Não, então deve ser arriscado, e de repente você vai, mesma estrutura, né? Sim. Opa, não, isso aí não é irregular, né? Agora eu entendi como é que funciona. Não é tão sofisticado, é seguro, é mais seguro. É mais seguro, porque eu tô vendo, eu não preciso de tanta gente para garantir, porque dá para ver, né? Exato, só que é muito imaturo do ponto de vista de ecossistema, a regulação, o entendimento, a educação, né? Então, mas vai acontecer. Eu acho que vai demorar, mas vai acontecer. É difícil, né? Assim, porque é geracional, né? Enquanto você falava da poupança, que foi seu primeiro investimento, eu estava tentando pensar aqui o que eu falei para o meu filho sobre investimento a primeira vez. Assim, acho que dou meu dedinho para dizer que eu não falei poupança. Eu chamei de investimento. Eu falei, tem que guardar dinheiro, tem que pensar que esse dinheiro tem que ter um rendimento, ele tem que acompanhar o valor, no mínimo, né? Acompanhar o valor do dinheiro, porque o dinheiro parado perde valor. Eu lembro, assim, da conversa mais abstrata e louca, a primeira vez que ele olhou para mim e pensou, que é? O que ela tá falando? Os meus são pequenininhos, né? 7 e 9. Aí eles têm lá, o meu filho tem ações do Roblox, né? Que é negociado lá. Então, sim. Mas eu falo assim, minha filha também tem uma caixinha, ela guarda dinheiro, coloca ali, aí eu faço render. Acho que eles têm que aprender o conceito de renda, né? Rendimento. Se eu não usar agora, aí eu faço render, sei lá, 10%. Vai pouquinho, né? Mas sempre que eu levo para casa a caixinha deles, não tem mais nem dinheiro. A moeda, né? Eles não querem gastar, colocam uma... Então, a primeira coisa é entender a estrutura de rendimento. Aí depois você entender os instrumentos, mas para eles ainda são pequenininhos. Tá funcionando, assim. O meu tem 11. Mas acho que as primeiras conversas, porque o que acontece eu sempre cobri negócios e acho que meu filho vivia muito trabalhando, e você falar de empresas talvez é menos abstrato do que você falando em casa do teu negócio. Então, ele rapidamente começou a se interessar. Então, quando teve a Operação Lava Jato, por exemplo, que eu cobri bastante a parte corporativa ali das construtoras, meu filho perguntou assim para mim, mamãe, o que é o dinheiro público? É que é de todo mundo aqui, posso usar? Os caras que a gente pode usar, né? Qual que é a sua paixão dentro de mercado? Assim, tem um dos mercados que seja que você acha mais interessante do que o outro? Não, eu sou muito de infraestrutura, assim, de mercado. Eu acho que tem um erro, não um erro, assim, mas geralmente de fora para dentro, nossas empresas sempre foram muito observadas como uma coisa de muita tecnologia. Mas na verdade o que a gente faz melhor ali como skill é a parte de back office, né? Como é que ele cuida, como é que controla o risco, qual que é o processo que tem que desencadear o outro processo para que a coisa ganhe escala com segurança,
né? Às vezes não adianta não estar contigo isso, tem que ser um regulador que avança para você poder destravar a sua escala. Né? E se às vezes não tem concorrência, também não tem ideia. Você não vai ter todas as boas ideias. Né? Vem um concorrente, que às vezes o cara tá mais para trás que você, mas ele fez um negocinho ali que foi super bacana e você tá mais rápido. Então você precisa trazer também. Então dá para você adotar. Né? Agora, eu sempre gostei muito dessa parte de desenvolver novas categorias dentro da indústria. Né? Para mim sempre é a parte gostosa, porque você sabe para onde tem que ir. Sabe qual que vai ser o resultado, né? Você não sabe o tempo que vai levar, mas tem sempre as mesmas fases. Você vai primeiro construir a mecânica operacional, depois você vai ter que trazer cliente para ter massa crítica, né? Sem quantidade de cliente, você não passa arrebentação. Você assim, não faz nada. Né? E aí com volume você começa a ter mais discussão com jornalistas, de novo, com o regulador. Todo mundo se interessa mais. Aí vem investimento, vem concorrência, bom, acontece, depois esse ciclo vai acontecer de novo com outro assunto. Então, de novo, assim, na minha carreira inteira foram alguns ciclos, mas sempre com a mesma estrutura. Né? E para mim é super gostoso fazer. E tem alguma coisa hoje na regulação que se mudasse, destravaria muito, empurraria muito? Um monte de coisas, assim, um monte. Mas tem que ser feito com cuidado. Precisa olhar o que é, porque às vezes você destrava tão rápido que quem tem representatividade não está pronto para fazer e você cria uma terra de ninguém. Então tem que, ou se você demorar demais, como eu acho que crypto demorou no mundo, né, você não consegue deixar quem tem representatividade entrar nesse mercado. Porque como é que você vai concorrer com aquele cara que não tem outras responsabilidades? Né? Então, mas eu acho que assim, aqui no Brasil, essa estrutura de suitability, né? Lembra aquele negócio que eu falei do risco, do US Treasury na carteira, o ativo mais seguro do mundo, uma carteira aumentando o risco? Não é? É uma discussão. Né? A venda direta de ativos não registrados aqui, que é um super tabu regulatório no mundo inteiro, né? Vai ter que ser discutida no tempo. Alguns países já discutem de forma mais avançadas, outros não. Mas tudo isso vai acontecer. Né? Tem que ser estimulado um fórum. Né? Essa conversa vai acontecer. Né? Assim como vai ter que acontecer em DeFi uma hora, né? Na descentralização. Né? Agora, como que você pega uma máquina? Temida. Pelos players que hoje vivem dessa centralização. Eu lembro quando a indústria acabou com o pregão. Cara, era um sacrilégio falar que ia acabar com o pregão. Né? Que era o símbolo, era um dos negócios que aconteciam. Você falava disso, o cara pode dar um soco na cara ali dentro, lá no centro. Mas se não tivesse tido a coragem do ambiente regulatório, das infraestruturas, dos investimentos, para mudar para o mundo eletrônico, o negócio não ia dar, porque você não ia ter quantidade de gente suficiente para ficar ali cuidando. Ou ia ter muito. Ou ia ter que vai ter acabar o espaço. emprego, tem 200 caras trabalhando no programa. Olha como a indústria cresceu quando teve essa coragem de se abrir. Né? Agora dói, né? Porque... A passagem, né? Mas tem que ter... E ela acontece só quando todo mundo se alinha, né? A indústria inteira. E o regulador no Brasil, ele é muito indutor. Né? Como a indústria ela é mais concentrada e ela é baseada na oferta, não na demanda, né? A oferta que guia como a demanda anda, o papel do regulador ele destrava muita coisa. Né? Eu acho que esses últimos anos teve um ambiente regulatório muito, muito bacana. Né? Os caras mais rápidos, que entendem, que olham mais o que acontece no mundo, né? Que estão entrando mais rápido na discussão. Seja no mundo mais ambiente bancário, ambiente de investimentos, está tudo acontecendo rápido. Né? Rápido, né? Rápido. Olha crédito, né? Olha investimentos, né? Os neobanks. Então, isso traz inovação, inclusive para os grandes bancos. Né? É super legal. Outro dia estava entrevistando o Alfredo Setúbal da Itaúsa, eu perguntei, né, obviamente, né, você fica curioso, como é que você encara a relação com as fintechs e os neobancos? Eu vejo muito bem. Ele vê mesmo. Ele falou, eu vejo, porque senão a gente não inova. Eu vi uma entrevista agora do Roberto Setúbal para o Kinea, falando isso, né, aprendeu a se organizar por squads. Imagina, um bancão desse tamanho tão rapidamente se transformando, por influência mesmo, observar o que acontece em volta. Inovação é assim, né? Você precisa, não é um clique, não é uma ideia só. Sim. É uma coisa que vai trabalhando de forma organizada. E vai empurrando, né? E aí ele falou assim, não, a gente ficava aqui,
a gente, o Bradesco, a gente e precisa de outros, até para a gente ser melhor. Senão a gente também não vai ser melhor. Então, tem tamanho, né? Às vezes aparece uma ideia muito rápido que quando ele adota, ele faz esse negócio acontecer muito mais rápido. Né? E assim, agora que a gente está começando a aproximar por conta da transação, eu vejo assim, a turma lá se organiza de um jeito muito, muito legal. Né? Aliás, o gigante acordou. Assim, o gigante acordou. Aliás, acordou faz um tempo. Bastante, né? Mas pode falar, é muito legal ver como eles são organizados, né? Como estão eficientes. Eficientes, super. E um time, assim, fora da curva, assim, né? Dos profissionais mais jovens, pelo menos todos que eu tive contato até agora, dos mais jovens aos mais experientes, assim, muito preparados. Ah, que legal. Aliás, conta um pouco como é que foi essa decisão de ter um sócio bancão. Assim, igual eu falei, a gente pensa muito, sempre pensou na Avenue como uma categoria, não como uma empresa. Né? E uma associação, a gente sempre foi muito forte no produto, assim, na nossa infraestrutura. A gente nunca teve canal. Quando a gente junta essas duas coisas, a gente literalmente acelera a adoção internacional em 10 anos. A gente move todo o resto da categoria. Então, o negócio faz muito, muito, muito sentido. Né? Ter, assim, no fundo, eu como empresário, eu via que as discussões sobre internacional, tipo, a Avenue, muito legal, acho que a gente teve dentro do nosso grupo uma boa reputação pela postura que a gente sempre teve frente a esses temas delicados, como é que a gente manda dinheiro para fora, né, em benefício do país. Mas eu sempre senti que no fundo assim, podia ser um cara com mais representatividade liderando essa conversa. E agora tem, então faz sentido isso, né? Sim. Né? Que, é uma empresa muito jovem, com um balanço mais frágil, né? Sempre teve muita musculatura financeira, muito investimento, mas não compara com o Itaú, né? Com a reputação que tem construído ao longo das décadas. Né? Então, essa associação, ainda mais porque ela acontece ao longo do tempo, né? Ela é muito inteligente, assim, do ponto de vista de estrutura de negócio, porque ela acelera a categoria, ela força todo mundo a ir mais rápido para fora. Ela força o assunto a acontecer mais rapidamente em tudo, né? O analista agora tem que cobrir mais ação, né? O gestor vai ter que ter mais conhecimento lá fora. Vai precisar de mais analista. Vai ter, mas abre espaço para novos profissionais, também. Mais jornalistas, mais educador financeiro, mais tudo. E renova. Isso que você falou de que zera o jogo é muito legal, porque é isso, vai ser sendo uma categoria nova, você tem que ter especialistas nessa nova categoria. E, olha, no nosso caso, você pega a parte de infraestrutura financeira mesmo, o ambiente internacional, né, assim, o ambiente nacional, ele já está muito penetrado. Então, é difícil uma empresa nova de investimentos, uma corretora, conseguir passar arrebentação, porque ele já está... O ganho incremental que você coloca por uma ideia melhor dentro da mesma coisa é pouco. Eu sou mais barato, eu sou mais rápido, enfim, minha mecânica é diferente. Né? No ambiente internacional, está todo mundo meio que no zero. Né? E esse ambiente permite que assim, um bancão, uma corretora independente ou um entrante como a Avenue possa liderar. Né? Então, ele zera esse jogo, ele abre espaço para novas ideias. Agora, ele está naquela fase de agora ganhar maturidade. Então, eu acho que a Avenue entra numa outra fase agora. Então, assim, primeiro a gente trabalhou muito em construir a categoria. Agora que ela está construída, como é que vai ser o nosso comportamento para liderar essa categoria? Né? Será que a gente está plantando uma semente que a gente é capaz de colher? Ou alguém vai colher por nós? De qualquer maneira, assim, acho que a contribuição que a gente tenta dar é de expansão internacional. Vai ser, talvez, a maior contribuição da minha geração para o sistema financeiro, né? Cair as barreiras, né? Poder conectar a população com o resto do mundo, do ponto de vista de grana, conta corrente, né? Investimentos, quem sabe no futuro crédito, seguros, tem tanta coisa assim, né? Sim, mas agora a gente está lá, qual é a nossa postura agora aqui? Né? Qual é a velocidade da coisa? Qual é o nosso tom de voz? Sendo a gente mesmo. Né? Mas agora vem fluxo. Então, como é que a gente vai se preparar aqui para liderar esta categoria? E agora, essa coisa do agora vem fluxo. E do ponto de infraestrutura, como é que vai ser essa construção para esse fluxo? A gente olha muito assim, como é que você consegue colocar o ambiente internacional como um complemento do brasileiro?
Né? Então, com uma mecânica verdadeiramente brasileira, mas ocorrendo lá nos Estados Unidos, né? Que protege o ambiente aqui. A gente olha muito assim, para a escala e para a segurança. Né? E segurança não só do cliente final, segurança do sistema como um todo. Né? Como é que a gente, por exemplo, se a gente está vendo um cliente fazendo um mal feito lá nos Estados Unidos, como é que reporta essa coisa aqui para o COAF? Né? São coisas que são coisas que a gente vai ter que discutir como indústria, não é? Então, como é que o ambiente local tem enforcement no ambiente internacional? São dilemas, assim, escolhas muito difíceis de fazer, que não dá para fazer sozinho. Né? Então, mas você pode liderar essa conversa. Né? Você pode influenciar essa conversa com mais peso, desde que você tenha 3 coisas: reputação, né, compromisso com o desenvolvimento e representatividade, volume. Né? E agora você tem. Então, estamos super felizes, assim. E para mim, pessoalmente, e para o nosso time, é um puta privilégio trabalhar assim, com o Itaú, né, cara? A gente nasceu, minha primeira conta, assim. Lembra, meu 15, 16 anos, você ia na agência e ganhava um cheque. Pô, cheque. Entrou na fase adulta, né? Não, total. O cheque era aquela coisa... Então assim, é muita eu história, até caprichava, né, para preencher cheque. Não, eu aprendi a fazer assim. Eu lembro que eu não tinha assinatura. Falei, como é que é assim? Aí vai no cartório, registra a assinatura. Muito doido. E muito rápido, né? Tudo mudou. E como é que o negócio evolui no tempo? Porque ele tem fases, né? Então, assim, quais são as próximas fases e o que determina a entrada de uma nova fase, além do cronograma, né? Do prazo? A gente publicou esse fato relevante, né? Então, sim, a operação ela tem 3 fases, que ela privilegia, ela tenta proteger, que o negócio continue evoluindo, porque ele não está pronto. Né? Ele ainda precisa de velocidade, ele precisa de construção de mecânicas ao longo do tempo. Né? Então, o Itaú entra com 35% agora, a gente direciona um canal, então a gente começa a trabalhar com volume, com mais escala, com mais fluxo de clientes. A gente tem uma segunda tranche, que o Banco Central ainda não aprovou a operação. A gente teve a aprovação recente agora do CAD, né? Mas a gente ainda precisa ter... saiu do BC. Depois a gente vai ter os outros 15%, aí ele assume o controle da companhia, e os outros 50%, ou a gente tem uma opção de uma alternativa de listar a companhia ou de ser absorvido 100% lá dentro. Mas aí lá no futuro, assim, é futurologia. A terceira fase é qual prazo? 5º ano depois da aprovação. 5º ano depois da aprovação. Até 5º ano depois da aprovação. Tá. Então, ela parece que é muito tempo, assim, né? Mas ela é faseada, mas eu acho que ela é o tempo correto para as coisas acontecerem, para a gente ter a visibilidade do que foi criado. Né? Então, aí é bem generoso do lado do Itaú topar uma operação dessa, porque no passado, assim, daqui é meu, né? Eu então, assumo. Mostra muito uma cabeça nova de conseguir construir, né? Em ecossistema, assim. E uma tradição histórica do banco de trabalhar com parcerias e aquisições. E, historicamente, todas muito bem sucedidas, né? Umas mais, outras menos, mas... então, eu eu vou te fazer a pergunta mais provocativa que eu não posso deixar de fazer, que é: o que garante que a compra da Avenue não vai ser uma nova XP? Eu sei que são coisas diferentes e modelos até de negócio diferentes. Eu acho que, assim, do ponto de vista de lógica, eu não estava lá quando rolou a transação, né? Embora tenha feito minha saída nesse momento, né, eu já não estava lá como executivo. Mas a motivação é a mesma, né? Você junta a operação para que isso acelere uma categoria, uma nova forma de investir. Né? Quanto lá que se tinha concentração, o XP já estava num momento diferente. Né? Era muito grande já. A Avenue ainda é uma coisa mais incipiente, os volumes são muito diferentes. Né? Então você não tem... Quem vai dizer isso são os reguladores, mas a concentração ela provavelmente é diferente. Se a história tivesse acontecido diferente lá na XP, né, ninguém sabe como que ia ser. Então, se o Banco Central tivesse concordado lá, topado a operação. Mas o que a gente viu e aí de fora, né? Não sei nem se é indelicado da minha parte falar, mas o que eu vi de fora criou-se muito valor. Né? O mercado viu muito, muito, muito valor nessa junção. Tanto que os volumes cresceram assustadoramente. Sim, o pessoal não lembra o tamanho que o negócio tinha, o que o Itaú trouxe, né? Assim, eu lembro das pessoas falando que elas estavam perdendo medo, que agora tinha reputação, representatividade, credibilidade. Né? Então, tomara que a gente tenha a sabedoria aqui na Avenue
de conseguir, assim como eles lá na XP conseguiram usufruir desse privilégio, né? Mas, assim, do nosso lado, acho que do lado deles também eu sinto muita verdade nessa vontade, né? Acho que vai fluir bem. E, assim, é muito como você se comporta no dia a dia, né? Como que a gente consegue fazer a cultura é muito parecida um pouco também. Isso ajuda muito. Ajuda demais, né? Então, e todo mundo admira muito os times de lá. Então, acho que tomara não, tenho certeza. Vai rolar muito bem. Né? Muito bom. Agora, me deu uma curiosidade aqui, que esse não é o teu primeiro negócio, você vendeu outros. Como é que é vender um negócio assim? Você tem uma sensação de, putz, eu criei esse negócio, agora eu vou vender, eu vou passar para outro. Você acha que o ciclo é esse mesmo? Não, porque ele acelera. Acho que você vem ou você está saindo, né? Ou se você vai acelerar. Aqui a gente está acelerando muito, né? Eu espero ficar lá ao longo dos anos, entendeu? Não muda muito. Mas você não se vê afastado da Avenue? Imagina, pelo amor de Deus. Interessante. Depressão profunda seria. Né? Não, jamais. Ainda tenho 42, tem mais uns 30 anos pela frente. Dá pra ir. Ou mais. Bastante. Tá bom, tá ótimo. Super te agradeço a presença aqui. Dá pra gente falar um montão de mercado, de evolução, de diversificação. Mas, enfim, a gente tem um tempo. Daqui a pouco você volta, quando você tiver com essa... Aí você vem para contar esse uns anos crescimento. A gente faz a gente assiste de novo essa conversa aqui e vê, né, como vai estar. Porque vai estar completamente diferente. Vai. A gente vai falar, nossa, olha, a gente está discutindo, mas por que a gente discutiu aquilo? Tão óbvio. Que era arriscado, que discutiu que era difícil. Não é? Então vai estar muito... Acho que vai estar muito penetrado, vai ser muito legal voltar aqui. Vamos marcar então para daqui a alguns anos. Vamos. Né? E obrigado de novo pelo convite. Imagina, eu que agradeço o seu tempo. Obrigadão, viu? Para vocês que ficaram até o final, volta. Espero que vocês tenham se divertido e aprendido, tenha sido bacana. E volta daqui 15 dias, tem mais. Sempre tem.